Graça e paz, meus amados. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast, Resplandecendo o Cast, aonde trazemos palavras, trazemos ensinamentos. Então que você prepare o teu coração para que você possa receber aquilo que Deus tem para derramar no teu coração. Tá bom? Pega a pipoca, pega o refrigerante, senta aí e preste atenção. Temos a honra aqui hoje, né, de estar aqui com o nosso amado amigo pastor Lucas Rochas, de lá, de Goiânia, né, está aqui hoje no Luxemburgo e é um grande prazer. Meu amigo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Pastor Joaldo, meu amigo, obrigado por me receber. Mais uma participação no Resplandecendo Cast. Para mim é uma alegria, uma satisfação. Tratamos de um assunto muito relevante, outra oportunidade a respeito da graça da salvação. Eu tenho certeza que esse podcast, mais uma vez, será muito edificante. Sempre uma alegria muito grande estar com vocês e contribuir de alguma maneira. Amém, glória a Deus. Então, hoje nós queremos falar sobre um assunto, né, bastante conhecido, que é sobre a ansiedade e também sobre a fé. Para começar, pastor, como a gente poderia definir a fé? Pastor, nós temos uma definição de fé e eu gostaria de começar pelo texto bíblico, que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 1. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. A definição de fé, de acordo com essa versão, é: fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Portanto, fé é a convicção, é a certeza daquilo que não vemos, mas esperamos firmemente que já é uma realidade espiritual. O cético precisa ver para crer, o crente ele crê para ver. O cético precisa enxergar o degrau para pisar. O crente não, ele pisa primeiro crendo que o degrau, ainda que ele não veja, já está preparado. E no primeiro passo, ele vai ser sustentado pelas mãos de Deus. Então, fé não é crer naquilo que não existe, é o contrário. É crer naquilo que eu não vejo, tendo a convicção de que já é uma realidade. E como está dentro do versículo, né? Então a fé é uma certeza. É uma É certeza. uma certeza. Ou seja, ela não falha. Exatamente. E a fé ela é manifestada por uma ação. O apóstolo Tiago disse que a fé sem obras, ela é morta. Então, como é que a fé é manifestada? Através de uma obra, através de uma ação. Uso novamente o exemplo do degrau. Eu não posso dizer, eu creio que Deus vai me sustentar, mas eu não me movo. Uhum. Se a fé é genuína, ela vai resultar em uma ação. Eu não estou vendo o degrau, mas eu vou pisar, crendo que no primeiro passo Deus vai me sustentar. Então, isso é fé. Então, porque quando realmente você crê, você move, né? Exatamente. Então eu não posso dizer que eu creio, que eu tenho certeza e eu fico sem fazer nada. Porque Exatamente. Deus vai fazer a sua parte, né? E nós vamos fazer também a nossa parte. Dentro disso aí, eu lembro de uma parte quando eu morava com os meus pais. E aí ele tinha uma tora de madeira no chão e ele falou assim, pega. Aí eu fui pegar e só gemi, né? Ele falou assim, ó, se você não consegue, deixa que eu faço. Né? Então, tipo assim, a fé porque quando Jesus vai falar, quando Jesus cura as pessoas, ele sempre vai dizer, né? A sua fé te curou. Então ali você vai ver que houve realmente uma ação, né, das Exatamente. pessoas, elas acreditavam e elas avançavam. Então naquela mulher do fluxo de sangue, Jesus vai dizer que dele tirou poder. Então seria isso, quando nós temos a fé e nós nos movemos, nós conseguimos arrancar poder do Senhor. E aí a fé com o poder é que gera ali o milagre. Exatamente. Um exemplo, vou dar dois exemplos. O primeiro é dessa mulher do fluxo de sangue. Mulher, a tua fé te salvou. Mas como a fé dela foi evidenciada? Ela rompeu a multidão. Então, ela cria que se tocasse na orla ela seria curada, mas ela não ficou passiva, esperando. Uhum. Ela se moveu. Eu vou romper a multidão e vou tocar. Outro exemplo é o paralítico, lá do tanque de Betesda, de João capítulo 5. Queres ser curado? Homem, põe-te em pé. Põe a tua cama e anda. Como é que a fé foi evidenciada ali?
ele se colocando em pé. Houve uma ação da parte dele. Então, poder de Deus liberado e uma ação da minha parte vai gerar o resultado da fé, exatamente, que é o milagre. Então, a fé, ela não opera onde há passividade, né? Onde a pessoa está apenas esperando. Muita gente confunde, interpreta mal essa ideia do esperar em Deus, né? Ah, estou esperando em Deus, então vou deitar. Vou assistir Netflix, estou esperando em Deus. Mas esperar em Deus não tem esse sentido. Esperar em Deus é crer naquilo que Ele disse e me preparar, me comportar de acordo com aquilo que Ele liberou sobre mim. Por exemplo, um exemplo. Deus liberou uma palavra sobre mim que eu viria às nações. Um anjo não vai descer para tirar o passaporte por mim. Como é que eu demonstro fé? Me movendo em direção àquilo que Deus me disse. Eu vou tirar o passaporte. Eu vou dar o primeiro passo, ainda que o meu contexto não seja favorável com aquilo que Deus me disse. Eu vou exercitar a minha fé. Abraão, eu te farei pai de uma grande nação. Abraão era avançado de idade, casado com uma mulher estéril, e Deus disse que ele vai ser pai. Pai de uma grande nação. A Bíblia declara que Abraão creu e ele se moveu em direção à palavra que Deus liberou. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Então, Abraão saiu. Ainda que a realidade dele não fosse coerente com aquilo que Deus disse. Ele demonstrou fé rompendo, obedecendo. Porque quem estava liberando a palavra conhece o fim das coisas muito antes do início de todas elas. Então, isso é fé. A fé, ela caminha ao lado da ação, da obra. E Deus, ele testa a nossa fé? Nossa fé é testada a todo instante. Porque, primeiro, a própria Escritura declara que Deus é Espírito, João 4:24. E a Escritura declara que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. A Escritura também declara que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é Espírito. Um Espírito não pode ser pesado, tocado, visto, medido. E como é que eu exercito a fé em Deus se eu não posso vê-lo? Agindo, entende? Eu não enxergo, mas eu sinto. Eu não posso apalpar, mas eu sou convicto da presença dele que habita em mim por meio do seu Espírito. E para a gente ter fé, como é que eu faço para que eu possa ser um homem de fé, no caso, né? Falar para nossos ouvintes, uma mulher de fé, um jovem de fé. O que a gente precisa? Falar assim, cara, eu sou um homem de fé. O que a gente precisa fazer? Então, meu amigo, é um assunto muito importante, porque essa questão da fé é muito mal compreendida. Observe, tem um texto na Bíblia que fala a respeito da fé comparada ao grão de mostarda. Eu gostaria de ler esse texto com o senhor e os irmãos que estão nos acompanhando nesse podcast. Lá em Mateus 17:20 está escrito, ele respondeu, Jesus respondendo, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vai-te daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Observe que Jesus não declara, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele declara, se vocês tiverem fé, como? Porque o grão de mostarda, na época, dizem que era o menor grão existente. Quando semeado na terra e regado, ele germinava, se desenvolvia, a ponto de se tornar uma grande hortaliça. Portanto, a fé, ela é desenvolvida. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda não tem poder para nada. Mas quando ela se torna desenvolvida, ela tem poder para transportar montanhas. E a fé é desenvolvida de várias maneiras. Através da ação, da experiência com Deus, por meio da oração, através das provações. Porque nas provações nós conhecemos a mão forte de Deus, a mão livradora de Deus, a mão provedora de Deus. Jó disse, antes da provação, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Pós-provação, agora os meus olhos conhecem a Deus. A perspectiva dele sobre Deus mudou. Entende? Porque a provação também é um meio de Deus fortalecer, desenvolver, consolidar a minha fé. Então, é muito importante frisarmos isso. A fé, ela tem de ser desenvolvida. Isso é muito importante. E aí a Bíblia vai dizer também que a fé vem pelo ouvir.
E o ouvir pela palavra de Pela Deus. palavra Então, de quem Deus. despreza a palavra de Deus, o ensino. Eu sempre digo que os cultos mais poderosos da igreja não são os cultos de revelação ou de milagres. Os cultos mais poderosos da igreja são os cultos que muitos crentes desprezam, que são cultos onde a escritura é exposta, é explicada. São os cultos de ensino. Porque ali o crente está ouvindo e a fé dele está sendo fortalecida, exatamente porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quem despreza a palavra de Deus tem uma fé frágil, tem uma fé sem solidez, capaz de ser levada pelo vento com muita facilidade. Mas quem dá crédito à palavra de Deus, à exposição da palavra de Deus, quem ama a palavra de Deus, esse alguém vai ter uma fé consolidada e fortalecida, pronto para os desafios do dia a dia que certamente virão. Porque, na verdade, a vida é dura, né? Exatamente. A vida é difícil. Então, sem fé, né, como já foi falado aqui, é difícil de agradar a Deus. E também difícil para aqueles que não têm fé, né? Porque, por exemplo, você chega diante de um médico, né? O cara vai dizer, olha, tem aí uma situação assim, assim, delicada, cara, não tem jeito. Então, um cara que não tem fé, tipo, Se entrega. se entrega, acabou. Então, já não tem aquela força para poder lutar, né? Mas aqui o cara que tem fé, né? O cara e o irmão, a irmã, aquele que tem fé, vai dizer, não, A escritura diz que eu estou curado. diz que eu tô curado. O Senhor é médico dos médicos, Senhor dos Ele senhores. levou sobre si as minhas dores e Levou. enfermidades. E ali que há uma força para poder lutar. Então a pessoa não se entregou. Então há uma grande importância, né, para nós que temos a fé, ou para aqueles, né, que têm a fé, sem dúvida, há uma pessoa diferente. E enfrenta as lutas diferentes, né? Exatamente. Maravilha. Pastor, e a ansiedade, o que tem a ver a ansiedade com a fé? Pastor Joaldo, esse é um assunto muito importante. Eu vou dar uma expandida, não só apenas ansiedade, vamos tratar dele um pouco mais de profundidade, mas hoje existem três problemas que atingem a humanidade com muita agressividade, que é a depressão, o estresse e a ansiedade. Como o senhor sabe, acredito que é do conhecimento de muitos, né? Já tem um jargão muito conhecido que a depressão é o excesso do passado. A pessoa está olhando muito para os traumas, para as dores, escorregões, daquilo que já passou. É passado. A Bíblia diz que em Cristo eu tenho uma nova vida, uma nova história. Meu pecado foi perdoado, sepultado. Deus não leva em consideração o meu pecado. Depois que eu me arrependi, me converti, está sepultado. Obviamente, é um outro assunto, né? Pecado perdoado não é consequência anulada, mas é um problema resolvido diante de Deus. Então, depressão é o excesso do passado. O estresse é o excesso do presente. A pessoa não tira tempo para a família, tempo para descansar, etc. A pessoa está sobrecarregada no presente. E a ansiedade é o excesso do futuro. A pessoa anda muito preocupada com o que vai acontecer no próximo mês. Eu vou conseguir pagar o aluguel? Eu vou conseguir pagar a faculdade? E a minha saúde? Se eu tiver um problema de saúde? E aquela viagem? Nem aconteceu. A pessoa já está sofrendo por antecipação. E é duro dizer isso, mas a ansiedade ela é oposta à fé. Porque a fé ela é a convicção, ainda que eu não veja, mas de que Deus está no controle. Já a ansiedade é o contrário disso. A pessoa é como se ela estivesse meio que duvidando daquilo que Deus disse, ou não acreditando que Deus é capaz de operar e de fazer. Então a pessoa não consegue viver o presente, porque está presa a algo que nem aconteceu. Ah, mas e se eu ficar doente? E se eu ficar? Entendeu? É uma possibilidade. Não é uma realidade, mas a pessoa sofre por antecipação. E, infelizmente, é um mal que tem atingido muitas pessoas e muitos irmãos, mas a Escritura e o Espírito Santo, ele pode operar no nosso espírito, nos libertando da ansiedade, que é uma realidade atual. Eu vi também uma vez alguém falando que diz que acho que é 70% a 80% das coisas ruins que você pensa, elas não acontecem. Então, ou seja, nós sofremos, Por né, antecipação. por antecipação. E aí, quando chega lá, nem aconteceu, né?
Essa semana, tem uma semana atrás eu recebi uma notícia em casa, e aí falou, ó, tal dia vai acontecer isso, isso e aquilo. Falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. E aí, falei, eu vou descansar, não vai adiantar nada. Não falei nada pra ninguém. Agora vai ficar sabendo, né? Não falei nada pra ninguém, deixa aí rodar, né? Eu falei, deixa aí, tá nas mãos de Deus. Porque, tipo assim, se eu falar, vai preocupar também, né? Vai preocupar. E aí, se eu preocupar também não vai resolver. Porque eu penso assim, se eu me preocupo bastante com a situação que eu não posso resolver, Não tá no meu não tá no meu controle. controle, eu só vou me cansar. E se caso isso vai acontecer, quando eu chegar lá, eu vou estar cansado para enfrentar aquela batalha, enfrentar aquela luta. E se não acontecer, eu sofri à toa. Então, falei, Senhor, tá nas tuas mãos, beleza. E aí, chegando, tal dia. Aí, quando foi um dia antes, eu liguei pra pessoa, falei, cara, e aí? Ele, não, já foi anulado. Tá resolvido. Tá resolvido. E se tivesse contado, Tivesse contado, tinha trazido. sofrendo por antecipação por algo que Aham, nem iria acontecer. justamente. Falei assim, eu consigo, né, manter tranquilo. Sei que os outros não conseguem, as mulheres conseguem, mas talvez era algo meio delicado. Falei, deixa quieto. Então, tipo, entreguei nas mãos do Senhor, porque, tipo, realmente uma coisa é quando a gente tem condições, né, de fazer algo e nós não fazemos. Aí é responsabilidade sua, né, de quem tem que fazer. Mas outra coisa é, se não tem o que fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descansar, Isso. né, de fato, né, no Senhor. Eu E, preciso e a descansar. própria Escritura nos aconselha a isso que o senhor está ensinando. Por exemplo, lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, está escrito assim: Não estejais inquietos, em outras versões, Uhum, preocupados por coisa alguma. uhum, Ansiosos, se nós fôssemos uhum, traduzir para o contexto atual. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Qual que é o conselho aqui do apóstolo Paulo? Eu não devo andar preocupado, inquieto, ansioso por coisa alguma. uhum, Certamente nós não podemos negar isso, todos nós somos tentados em relação à ansiedade. Ela bate na nossa porta todos os uhum, dias, a preocupação com o porvir, a preocupação com o amanhã e como vai ser. Mas qual que é a recomendação de Paulo? Apresente a Deus as suas preocupações. O que a Escritura diz sobre isso? Usando o exemplo da doença. E se eu ficar doente? E se esse problema se agravar? A Escritura declara que Jesus é o médico. A Escritura declara que Jesus na cruz levou as suas dores e enfermidades. Ore, apresente a uhum, Deus. Ah, mas se eu perder o emprego, Deus é a tua provisão. A Escritura declara que Ele é o teu provedor, Ele é a tua fonte. Apresente essa causa a Ele. O problema, meu amigo pastor Joaldo, de muitos irmãos é exatamente esse. Nós preferimos tentar resolver as situações do nosso próprio entendimento, com o uhum, nosso próprio braço e força. Quando nós não conseguimos, aí nós recorremos para Deus através da oração. Quando na verdade a nossa postura deveria ser contrária. uhum, Descansarmos em Deus através da oração primeiro. Deixarmos Ele trabalhar. Porque quando nós colocamos a nossa mão, Deus espera e fica nos observando. Mas quando nós colocamos na mão dele em oração, é uma demonstração de fé. Nós cremos. É como igreja. Nós já tivemos oportunidade de conversar sobre isso. É como uhum, igreja. O senhor está posturando a igreja. Quem que é a igreja? É do Senhor. Quem foi que levantou a igreja? Quem foi que te levantou? Foi o Senhor. As preocupações vêm como pastor? uhum, Sempre. O pastor está preocupado com o membro e com o jovem, e por que faltou, e o aluguel, e etc. Mas de quem que é a obra? É do Senhor. Nós devemos agir, obviamente. Nos movermos dentro daquilo que é possível, mas não nos desesperarmos. A obra é do Senhor. Então nós oramos, colocamos na mão dele e nós temos resultado, né? Nós temos uhum, muitas experiências com Deus em relação a provisões, a socorro através da oração. Então a recomendação bíblica é essa: é nós colocarmos diante de Deus as nossas preocupações em oração. E a promessa é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, uhum. guardará os nossos corações. Glória a Deus. Orar era terapêutico. Uhum. Olha aí. Isso. Por isso que a Bíblia fala, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra do Senhor. Então, quando você vai ouvir a palavra, você vai realmente ter direção para você fazer, né? Por exemplo, Mateus 6:34 vai dizer, né, que basta
cada dia O seu o mal. seu mal. Né? Então, tipo assim, o que eu entendo é que todos os dias você tem um mal para poder viver, para poder vencer ele, né? O mal. Então, quando nós deixamos, ou seja, começamos a preocupar com o mal de amanhã, de depois, é como se você trouxesse vários pesos, né, para poder viver no dia de hoje. Por isso que vem, né, a ansiedade, vem a tristeza e depois, o resultado, vem a depressão, né? Então, quando você lê a palavra, você guarda a palavra, você vai dizer, cara, olha só, e quem está falando é Deus, né? Basta cada dia o seu mal. No mundo tereis aflições. Então, tipo, se cada dia basta o seu mal, então nós vamos brigar, batalhar com o mal de hoje. Vence o leão de hoje, né? Tá difícil de hoje, você já tá preocupado com o da manhã. Quem aguenta? Não, vence o leão de hoje, amanhã você se preocupa com o leão do próximo dia. Pois é, desse jeito, né? Então, quando eu uso a fé, então me ajuda na minha ansiedade, né? Nesse caso, para quem está nos ouvindo. Com certeza. A fé é um meio para vencermos a ansiedade. Uhum. Exatamente porque cremos num Deus que tem cuidado de nós. Uhum. Cremos num Deus que nos fez promessas, um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso, gracioso e que é fiel. O próprio profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito, ele declarou as palavras do próprio Deus. Eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos bons e de paz, para que vocês sigam bem. Então, Deus tem provisões, portas abertas, boas coisas para nós. Provações virão, não podemos negar. O próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Então, ele declarou que a nossa vida não seria uma vida de facilidade. Isaías 43, versículo 2 está escrito, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, olha a expressão, quando passares. Não é se. Não é se é possibilidade, quando é certeza. Então, quando se trata de provações, tempestades, aflições na Bíblia, não existem se, existem quando. Então, nós vamos enfrentar, até porque faz parte da pedagogia de Deus para o nosso crescimento. O que seria de nós sem as provações que nós já enfrentamos? As nossas maiores experiências com Deus, quem está me ouvindo pode testificar isso, o Senhor pode testificar isso. Nossas maiores experiências com Deus foram em momentos de provações, em desertos, em momentos de dificuldade. Então são necessários, mas eu preciso compreender que do outro lado tem um Deus que está me aguardando com uma mesa preparada. Não é o fim. Então eu preciso erguer a minha cabeça, vencer o medo e confiar que quem luta por mim é o Senhor. O gigante é enorme, estava lá diante de Davi. 6 côvados e 1 palmo, de acordo com 1 Samuel 17. 2,92 metros de altura, aproximadamente. Davi, pequeno, não tinha experiência de guerra, né? Guerra, na batalha, mas Deus preparou Davi lá com o urso e com o leão. Ninguém estava vendo, mas Deus estava preparando Davi. Então, luta nunca vai faltar. Pelo contrário, os níveis delas vão aumentando. Mas Deus te prepara através de cada uma delas para níveis mais altos. Quanto maior a luta, quanto maior o gigante, maior a vitória. E a vida cristã funciona assim. É de glória em glória, mas não interprete mal. Antes da glória, existe uma batalha. Glória em glória, mas tem a batalha por trás da glória. E colocando junto a fé e a ansiedade, eu vejo que ambas não conseguem ver, né? Então, tipo, eu tenho a fé, então a fé é o fundo, firmamento, aquilo que eu não vejo, né? Isso. Mas estou esperando. E a ansiedade também poderia dizer a mesma coisa, né? Eu não consigo Entendeu? ver. Eu não consigo ver, mas eu tô esperando alguma coisa ruim. Exatamente. Né? Então eu tô aqui num ponto, cara, se eu usar a fé, eu vou estar esperando uma coisa boa. Se eu uso a ansiedade, eu vou estar esperando uma coisa ruim. A pessoa está mentalizando. Justamente. Mentalizando, alimentando. E nessa situação, a gente acaba atraindo, não? Exatamente. Acaba atraindo, ou seja, aquilo que talvez nem iria acontecer, mas começa... Isso, eu não me recordo agora o texto bíblico, mas Salomão nos Provérbios declarou isso. Aquilo que você diz, você é. Aquilo que você declara com a boca, você se tornará. Então, quando a pessoa fica mentalizando pensamentos maus, pensamentos ruins, palavras más, palavras ruins, isso é problemático, porque isso
vai virar realidade, né? Nós temos ali um exemplo bíblico de uma viúva, a Sunamita, e a Bíblia diz que o filho dela estava morto. Ela se encontrou com o profeta de Deus e ele perguntou: vai tudo bem? Qual que foi a resposta dela? Ela poderia chorar, reclamar: meu filho está morto. Pelo contrário, ela disse: vai tudo bem. Ela estava profetizando, ela estava declarando, ela estava mentalizando. Ela acreditava que um milagre aconteceria. E de fato, aconteceu. Então nós precisamos mentalizar coisas boas. É claro, isso não é. Nós não queremos na confissão positiva, né? Porque Uhum. existe essa doutrina da confissão. Nós cremos no poder da palavra, Uhum. mas nós não cremos nesse aspecto da confissão positiva, que eu vou ficar mentalizando, declarando, como se fosse uma varinha de condão, né? Uma Uhum. varinha mágica. Mas nós cremos no poder da palavra de Deus. E nós declaramos a palavra de Deus. Repito, porque isso é muito recorrente, sobre enfermidade. Ah, mas eu estou doente e tal. Todos nós podemos ser acometidos de enfermidade. Mas o que a Escritura diz? Ele levou sobre si as suas dores e enfermidades. Então você tem que declarar para a doença. Doença, você está no meu corpo, mas a Escritura declara que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Então eu estou declarando, usando a palavra de Deus, que o diabo usa a palavra de Deus para confrontar o crente, como Uhum. ele usou para confrontar Jesus na tentação. Mas Jesus usou a palavra de Deus também como uma arma para vencer o diabo. Então se apegue às promessas bíblicas da palavra de Deus. Uhum. Então, já que a gente tem escolha, né? Ou seja, para escolher andar na ansiedade ou andar na fé, é melhor andar na fé, né? Exatamente. Melhor andar na fé. Ó, Gilberto Gil disse que a fé não costuma falhar. Ah, é? Ouça a jumenta de Balaão falando, irmão. Glória a Deus, né? Aí o Senhor fala assim, ó, em Mateus 11:28, fala assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados. Então, quando a gente está muito ansioso, preocupado com o dia de amanhã, com certeza isso traz fadiga, né? Traz fadiga, Cansaço. traz fadiga. Isso pode resultar em uma depressão. Uhum. O que é depressão? A depressão ela pode se dar de duas maneiras. Tanto por aspectos internos, que nós chamamos, a psicologia, na verdade, chama de fatores. A psicologia, a medicina chama de fatores endógenos, ou seja, fatores hormonais. A pessoa está com os hormônios fora de ordem. Ela precisa passar por um profissional da medicina, repor uma vitamina D, repor uma vitamina que está faltando no seu organismo, para ficar bem, ficar legal. E a maioria dos casos são por fatores, eles chamam de exógenos, são fatores externos. A pessoa viveu um trauma, viveu um acidente, foi roubada, e aquilo trouxe uma angústia. Então, por exemplo, a ansiedade pode resultar em depressão. A pessoa está preocupada, aquela preocupação traz uma angústia, essa angústia vai se tornando cada vez maior, porque a depressão é caracterizada por uma angústia profunda, que não tem nada que o livre desta angústia. Uhum. Então, é exatamente isso. Nós precisamos lançar a nossa carga sobre Uhum. Jesus, confiando nele, exercitando a fé. Repito, de que na cruz do Calvário ele levou sobre si as minhas dores. Isso fala não só de dores físicas, Uhum. mas de dores emocionais. Entende? Então nós precisamos lançar isso sobre ele. Como diz Paulo também em Filipenses 4, 6 e 7, através das nossas orações e súplicas diárias, confiando que ele está no controle e que há uma saída para a minha situação. Então, quando alguém está cansado e não é do trabalho, né? Às vezes está até desempregado, sem fazer nada e está cansado. Pode ser alguns outros fatores, mas sem dúvida um desses também pode trazer esse cansaço, né? Aí o Ex- Senhor diz: lança sobre mim. Exatamente, é um cansaço emocional, né? De frustração. Uhum. A pessoa está lutando, está correndo atrás, nada rompe, nada flui. Querido, são fases. Todos nós vamos enfrentar esta Uhum. fase. Costumo dizer que isso é deserto, pastor Joaldo. O que é o deserto? É o lugar onde você está cercado por muitas pessoas que têm condições de te socorrer, de te ajudar, mas não te socorrem, não te ajudam. Tá cercado de pessoas
mas você não tem socorro. Isso é deserto. Uhum. É um solo infértil. Tudo que eu semear, eu não vou colher. Porque no deserto eu sou obrigado a deixar de depender da provisão que vem de baixo e aprender a depender da provisão que vem do alto. Então eu preciso tirar proveito e lições de todas as coisas e de todas as situações. Eu costumo até brincar Uhum. que quem está em Cristo nunca perde. Se o negócio estiver bem, Uhum. porta aberta, fluindo, eu estou ganhando. Mas se o negócio estiver ruim, estiver difícil, eu vou ganhar também, porque eu vou aprender. Uhum. Deus vai me amadurecer, Deus vai me forjar, eu vou ganhar experiência. Então eu preciso ter essa mentalidade. Não ficar murmurando, reclamando, praguejando, mas entender, se eu estou passando provação hoje, eu vou confiar que nessa provação Deus está me aperfeiçoando. Existe uma vitória preparada do outro lado, então eu preciso perseverar, erguer a cabeça. Esse foi o mal do povo que saiu do Egito. Eles começaram a olhar para trás e se lembrar do pepino, da cebola do Egito Meu Deus. e a praguejar. Deus nos trouxe para esse deserto para nos matar pelas mãos dos egípcios. Não era melhor nós termos ficado lá? Então todo mundo vai passar pelo deserto. Uhum. A questão é, você vai sair dele? Que entrar nele é fato, nós vamos entrar. Agora, como nós vamos lidar com o deserto é que vai definir se nós vamos sair dele. De qualquer forma, a gente vai enfrentar o deserto. Então, meu conselho é, enfrente crendo que há um propósito. Em tudo você vai ganhar. Em tudo você vai ser aperfeiçoado. Todas as coisas, disse Paulo em Romanos 8, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se a porta está aberta, vai cooperar para o seu bem. Se ela fechou, você não entende agora, mas amanhã você vai entender. Ela vai cooperar para o seu bem. Glória a Deus. Estou já quase caminhando aqui para o fim. Em 1 João 5,7 diz assim, ó, lança sobre ele todas as vossas ansiedades. Como é que eu Isso. faço isso? Não tem outra forma senão por meio da oração. Isso é comprovado. A oração, ela é terapêutica. O que é oração? É um diálogo com Deus. É o exercício da fé. Eu não estou vendo, mas eu estou me comunicando com Deus. Eu estou apresentando a Ele as minhas orações. E é lançar sobre Ele, pastor Joaldo. Eu até, de vez em quando, dou risada brincando sobre isso, porque tem crente que ele diz assim, Senhor, olha aqui meu problema, estou com essa dificuldade. Eu coloco nas suas mãos, mas amanhã o crente volta lá. E tira da mão de Deus e tenta resolver. Lança, olha o texto, lance sobre ele. Senhor, aqui está meu problema. Eu não posso resolver, o Senhor pode. A tua palavra me garante que eu tenho resposta para isso, que existe vitória para isso. Então eu confio no Senhor. Coloque em tuas mãos. Irmão, e segue a vida. Deus não tem amnésia. Ele vai trabalhar. Eu sei que é difícil para nós, seres humanos, mas nós podemos descansar no Senhor, lançar sobre ele as nossas ansiedades por meio da oração. É uma ferramenta muito eficaz. Nós falamos aqui então hoje sobre a fé e sobre a ansiedade. E já no fim, que conselho você daria para alguém hoje que está aí na depressão ou na tristeza, na ansiedade, né, que depois gera, lógico, uma depressão, e como ele poderia estar usando a fé para estar ajudando, né, nesse tratamento, nessa situação difícil que eu sei que não é fácil, né? Eu tenho 2 conselhos. O primeiro, procure pessoas que podem te ajudar, o seu pastor, que é um homem de Deus, a sua liderança. Não sofra sozinho, não sofra sozinha. A Bíblia diz que nós devemos confessar as nossas necessidades aos santos. Então você tem um líder, você tem um pastor com quem você pode conversar, abrir o seu coração. Através da oração e da palavra de Deus, são ferramentas eficazes. A palavra de Deus vai te dar a certeza daquilo que Deus te prometeu e tem preparado para você. E a oração vai te trazer esse alívio, você vai entregar a Deus. Então esse é o aspecto espiritual. O segundo aspecto é, se for necessário, não despreze a ajuda da medicina. Ok? Como eu disse, a ansiedade pode gerar outros transtornos. E esses outros transtornos podem ser resultado de problemas fisiológicos, hormonais. Então a gente não pode espiritualizar tudo. Às vezes a gente precisa, sim, de uma reposição
hormonal, que vai me ajudar. Isso não anula o aspecto espiritual. O que eu estou dizendo é que eu não posso espiritualizar todas as coisas. Às vezes eu preciso, sim, ser acompanhado por um profissional que vai me auxiliar. Isso é muito importante. Uhum. Só não podemos ficar completamente dependente, né, deles. Exatamente. Dependente de Deus, mas realmente Deus capacita, né, pessoas para estar ajudando, porque eu até vejo que, às vezes, quando as pessoas vê alguém que tem, tipo, algo humano, é algo que você está vendo, né, então acaba, querendo ou não, gerando ali algo, tipo assim, mais com confiança, né, naquela pessoa que talvez não tenha alguma experiência com Deus, Exatamente. mas temos que deixar bem claro que realmente as pessoas estão aqui para poder nos ajudar e ser benção. Isso. Realmente, né, temos que correr atrás, mas nunca, né, desprezar, Exatamente. né, a fé, desprezar Exatamente. aí a presença, né, do Senhor, né? Exatamente. Por isso que o primeiro conselho é exatamente esse. A Procure o seu presença líder, do o seu Senhor. pastor, Uhum, vá diante de Deus em oração, lance sobre ele através da oração a sua angústia, a sua ansiedade e creia nas promessas bíblicas da palavra de Deus. Isso uhum. é muito importante. E aquele cara que tá com fé, porque a Bíblia diz que aquele que tá em pé, cuide para que não caia, né? Como Como, se livrar disso, né? Ninguém sabe o dia da manhã, né? como nós aprendemos, a fé ela é desenvolvida Uhum, e a fé ela pode ser sepultada. Então a fé precisa sempre ser alimentada. Eu usei o exemplo da própria Bíblia de que a fé é como um grão de mostarda. Você semeia, ela germina, ela se desenvolve. Mas se eu deixar de regar, ela vai murchar, ela vai secar e ela vai uhum, morrer. Então a fé tem que estar sempre sendo alimentada pela oração, a palavra de Deus. As provações virão e elas vêm exatamente para continuar uhum, te aperfeiçoando. uhum, Exatamente isso, é a vigilância, é ter cuidado para que você não caia. As provações virão, as tentações virão, mas você precisa resistir uhum. para que a sua fé permaneça robusta e intacta. Glória a Deus. Meus amados, é isso então. Estamos aqui, já falamos duas vezes, estamos caminhando para o fim, mas estamos mesmo. Tá bom? Então é isso aí. A dificuldade, as lutas, as batalhas, elas estão aí. Já que você não pode mudar as batalhas, mudar as lutas, mude você. Como? Aproximando mais e mais do Senhor, examinando as Escrituras a cada dia, tendo uma vida de santidade, fugindo da aparência do mal e buscando a presença do Senhor. E também alguém, né, que já tem uma certa experiência, já passou por isso, com certeza vai te ajudar. Não esquecendo de usar a fé. A fé, ela é uma ferramenta poderosa para destruir toda a ferramenta de Satanás. Então que você guarde essa palavra no teu coração, creia em Deus, porque Deus enviou o seu filho para nos dar a vitória. Então no mundo tereis o que? Aflições. Então eu não posso me livrar das aflições. Mas o Senhor Jesus diz: "Mas tenha bom ânimo". Então o que eu preciso ter? Bom ânimo, fé no Senhor e buscar a sua presença cada dia, tá bom? Então se essa palavra falou com você, você pode compartilhar isso com alguém. Com certeza também alguém precisa ouvir essa palavra e eu agradeço, né, pelo seu tempo aí ouvindo também. Pastor Lucas, para finalizar, despedida. Pastor Joaldo, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi uma alegria nós estarmos juntos. Queridos, Deus abençoe. Foi muito bom tratarmos esse assunto tão relevante. Guarde esses conselhos. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Glória a Deus. Pastor, mais uma vez, obrigado, tá bom? Pela sua companhia, pela sua amizade e pelo seu tempo também e pelo aquilo que Deus tem colocado no teu coração, compartilhado com a gente, tem sido uma grande bênção. Que Deus abençoe poderosamente Amém. em nome de Jesus, tá bom? E você, meu amado, Deus abençoe poderosamente. Pastor Joaldo, fica na paz. Tamo juntos.